Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, eu sou orientador do PIBIC, faço parte do projeto Aspectos Históricos da Geometria na Idade Média, orientado pela professora Viviane Santos, e fui incumbido de, nesse projeto, abordar os problemas geométricos desenvolvidos no período da Baixa Idade Média, período esse que durou do século XI ao século XV, e eu vim aqui para apresentar os resultados obtidos na nossa pesquisa. Para iniciar, é importante a gente destacar que esse período, conhecido como Baixa Idade Média, foi marcado por diversos conflitos religiosos, que culminaram no fim do período que viria a ser conhecido como a Idade das Trevas. Nesse contexto, o estudo da matemática inicia o resgate de conhecimentos perdidos por um intervalo de aproximadamente 6 séculos. Com o auxílio das literaturas de Saito, Rock, Katz e Schwartz, nós buscamos analisar e contextualizar esse resgate e os problemas geométricos abordados no período, além de procurar identificar as razões que levaram os matemáticos a desenvolver suas obras pelas principais culturas que se desenvolveram na época: a cultura católica, a hebraica e a muçulmana. Assim, o objetivo geral do projeto é ampliar o conhecimento dos futuros professores, no sentido de estudarem aspectos históricos da geometria na Idade Média, podendo relacioná-la também com outras áreas, como a aritmética e a álgebra. E, nesse processo, o meu objetivo como estudante é entender esse processo na Baixa Idade Média, de forma mais específica, pesquisando, entendendo e analisando os problemas geométricos abordados no período e os resolvendo, sempre que for possível, utilizando régua e compasso ou o software GeoGebra, com o intuito de compartilhar a pesquisa em seminários ou apresentações de trabalhos em eventos. Com isso, a metodologia ela foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica, tá? E o auxílio do software GeoGebra foi fundamental na resolução dos problemas geométricos analisados. Desse modo, inicialmente nós buscamos compreender como se deu o desenvolvimento da matemática no período, de modo que a gente procurou entender o desenvolvimento da geometria em especial, e nesse contexto ficou evidente o limitado interesse do Ocidente na época por esse conhecimento matemático. Então, nós procuramos como alternativa analisar como foi o desenvolvimento da geometria na região oriental. E desse modo, nós conseguimos compreender como se deu o desenvolvimento nas 3 culturas, abordando e contextualizando alguns dos problemas geométricos discutidos na época. Assim, como resultados e discussões, nós apresentamos que, de acordo com Saito, 2015, esse período que estudamos foi um importante período de transição para as matemáticas e para a retomada do desenvolvimento científico, que, como citamos, havia estagnado por um longo período na Europa, principalmente na Europa Ocidental. Saito ainda cita que, no que diz respeito à aritmética e à geometria, as contribuições não foram tão significativas, visto que perpetuaram conhecimentos gregos e alexandrinos sem acrescentar-lhes novidades significativas. Embora os árabes tivessem desenvolvido muito pouco essas disciplinas, aprimoraram a álgebra, tendo por base as matemáticas indianas. No início do século XII, foram fundadas as primeiras universidades. É importante destacar, essas universidades foram as universidades de Bolonha, Oxford e Paris, que inicialmente concentraram seus estudos no argumento lógico baseado nos princípios de Aristóteles. Em Oxford, por exemplo, o argumento era usado para determinar o que Aristóteles quis dizer em suas discussões de problemas físicos. O estudioso Thomas Bradwardine, por exemplo, teria demonstrado sua versão sobre continuidade através desses argumentos, tema esse discutido amplamente desde os tempos de Platão. Já Katz afirma que, diferente do que houve no Ocidente, há pouca evidência de restrição religiosa à prática da matemática no mundo árabe. Logo, os motivos que levavam um tópico a ser estudado e aplicado estavam muito ligados a razões práticas, como a disponibilidade de professores ou a inclinação dos mesmos a explorar um determinado conhecimento matemático. Katz reforça que no período, além da cultura católica dominante, na época, outras 2 culturas produziram escritos matemáticos: as culturas hebraica e islâmica,
e com trabalhos oriundos de registros das matemáticas gregas e indianas. E é nessas culturas que a gente encontra a maior parte dos registros em geometria. Segundo Katz, a motivação do povo judeu, com a finalidade de desenvolver o conhecimento matemático, originou-se nas escrituras do Torá, livro sagrado para o povo, que diz que qualquer ofício e ramo de sabedoria que beneficie um homem em assuntos mundanos e sagrados são dignos de serem estudados e praticados. Katz ainda apresenta diversos autores matemáticos do mundo árabe. Destaque para o judeu Abraham Barria, de Barcelona, que teria sido fundamental para Fibonacci, Leonardo de Pisa, famoso matemático do Ocidente, que teria usado seu livro e obra, provavelmente já na tradução latina, como uma das fontes da sua geometria prática, que viria a culminar na obra Liber Abaci, feita por ele no Ocidente. Bom, nesse processo a gente conseguiu resolver, desenvolver e analisar 6 demonstrações, teoremas ou problemas geométricos do período. Foram eles a demonstração do teorema de Seva e do teorema de Heron, o cálculo de áreas e dos lados de um quadrilátero, a divisão ao meio de um arco dado qualquer, o caminho de Alquibla. Alquibla seria a direção sagrada para o povo judeu. Direção sagrada seria o sentido que levaria as orações ao local sagrado do povo judeu, que é a região da Meca, que é a cidade de Meca, a cidade sagrada judia, e a ideia de continuidade de Bradwardine. Desse modo, a gente vai apresentar aqui uma das resoluções. Dada uma região delimitada por um arco de um círculo e 2 linhas retas, nenhuma das quais são raios, seu objetivo é encontrar uma linha reta dividindo a região ao meio. Segue a demonstração. A gente encontrar o segmento que divide o arco BCA, de modo que os dois lados vão possuir a mesma área, a gente tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, a gente tem que encontrar o ponto D, que é o ponto médio de CA. Com ele, a gente traça perpendicular a CA, de modo que a interseção dessa perpendicular com o arco é o ponto E. E aí a gente marca ele para com ele encontrar o segmento BE. Tá? Desse segmento, nós vamos encontrar a paralela com ele ao ponto D. Assim, a interseção dessa paralela com BA é o ponto F. De modo que FE é esse segmento que a gente procura, que divide esse arco em 2 partes de mesma área. Agora, como é que a gente prova isso? Percebam que BFD e DEF são 2 triângulos de mesma área. Por quê? Se vocês prestarem atenção, o segmento base deles, GD, é o mesmo. E a altura de ambos também é igual. Ela é a distância entre as 2 paralelas que a gente traçou, o segmento BE e a paralela a ele. E isso é importante para a gente, porque isso faz com que os segmentos, os triângulos BGH e HDE também possuam a mesma área. Assim, a gente ainda vai ter que BD divide BCA em 2 partes de mesma área, de modo que BDA tem a mesma área que BDC, e o segmento DE divide a parte inferior do arco também em 2 partes iguais, de modo que DEA e DEC também possuem a mesma área. Com isso, fica fácil a gente concluir que o arco EGA ele tem exatamente a mesma área que o lado oposto. Desse modo, nós podemos concluir que haviam matemáticos nas 3 principais culturas medievais. Fica evidente que os conteúdos produzidos são oriundos de conhecimentos obtidos na cultura indo-árabe e nos elementos de Euclides, e que os muçulmanos tiveram um papel preponderante na perpetuação dos conhecimentos que haviam sido perdidos séculos antes no Ocidente. Por fim, percebe-se a influência cultural do meio como um fator determinante para o modo como a matemática se desenvolveu nas 3 regiões, visto que ela se desenvolveu de forma completamente diferente, mostrando que ela é uma disciplina livre, que ela não é uma disciplina livre de cultura.
Aqui estão nossas referências e bibliografias. Muito obrigado a todos por ouvirem esse momento.